a maior parte das pessoas que estão se preparando para o Enem, elas se preparam, mas de uma forma completamente aleatória, sem critério algum, vai estudando dia após dia ali e não tem uma eficiência no estudo. Então, logo que eu passei, eu já tinha muita segurança com a minha nota de 169 acertos que eu ia passar, eu já abri o meu canal no YouTube para ajudar o pessoal mesmo a ter uma preparação mais eficiente, para compartilhar com eles o que eu aprendi na minha jornada. E logo de cara o pessoal já queria que eu tivesse uma mentoria, alguma coisa assim para ajudar, para acompanhar eles ao longo de toda a jornada. Então foi bem lá no começo, bem depois de eu ser aprovado, eu já estava com essa ideia, um amigo meu já tinha me impulsionado para isso, porque o irmão dele estava nessa jornada e queria meu apoio, e abrindo meu canal do YouTube eu percebi ainda mais essa demanda. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TutoriCast, o podcast da Tutory. Eu sou a Gabriela e faço parte desse ecossistema que tem transformado a vida de milhares de mentores, infoprodutores e alunos. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e acompanhar tudo que a gente posta por lá. Hoje, no nosso episódio, diferente dos grandes mentores da Tutory, eu vou entrevistar ele, que é mentor de Enem e vestibular. Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. É uma honra poder conversar com você e contar um pouquinho da sua história para o pessoal. Vinícius, como a gente estava conversando, primeiro você passou no vestibular para engenharia de computação. Trabalhou ali na área, mas você não se identificou, não é? Exato. Então me conta um pouquinho da sua história. A minha história com o Enem, no geral, ela é uma história linear. O pessoal que geralmente passa no Enem, no terceiro, no primeiro ano de cursinho, e vai cursar a faculdade. A primeira vez que eu prestei o vestibular, eu estava em 2021, com 17 anos, e eu estava um pouco inseguro com qual carreira eu ia seguir. Na verdade, grande parte dos meus colegas, eles queriam fazer medicina, como a maior parte dos estudantes atualmente que estudam para o Enem, só que eu não via isso tão forte em mim. Não era um propósito muito grande meu ser médico. Naquela época eu era um cara muito bom com conta, com matemática, eu gostava muito disso, e eu percebi que a medicina não tinha um encaixe muito bom comigo. E eu fiquei pensando, eu estava um pouco inseguro, não sabia, não tinha tanta clareza de como que eu ia decidir minha faculdade. E aí, conversando com meus pais, conversando com outras pessoas, eu decidi fazer engenharia da computação. Porque eles me disseram, assim, em grandes linhas gerais, que era um curso que combinava comigo. Porque eu era bom em matemática, porque eu já falava inglês, porque eu gostava de mexer no computador. E eu entrei, assim, muito iludido no curso de computação. E quando eu cheguei lá, eu vi que era uma realidade muito diferente da que eu estava imaginando quando eu fui entrar. E aí eu comecei a ficar um pouco perdido na faculdade. Eu tinha uma preocupação muito grande com qual seria o meu futuro dentro da faculdade, com o que eu ia trabalhar. E eu via aqui que os colegas lá da faculdade, eles não tinham uma preocupação assim. Eu pensava, será que o ideal aqui, quando eu estou na faculdade de engenharia, é prestar um concurso público? É mudar aqui a orientação da minha faculdade para fazer uma outra coisa? E os meus colegas não tinham uma preocupação dessa. Eles tinha uma preocupação mais com as provas da faculdade ali e não tinha uma visão muito global de como que seria o futuro deles na carreira. Isso me deixou um pouco perdido. Eu sentia que nos meus anos de faculdade eu não tinha tanta evolução, eu não me tornava uma pessoa mais produtiva ao fazer a minha faculdade. Isso estava mexendo muito comigo. E essa indefinição, ela estava me corroendo na prática, na realidade. Então, a minha decisão, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, de fazer o Enem de novo, foi uma decisão de mudar o rumo da minha vida, para que eu conseguisse ter mais clareza. Na medicina, por exemplo, é um cenário que eu enxergo atualmente, né, que é muito diferente da engenharia. Você tem um caminho mais traçado para seguir. Você vê os médicos entrando na faculdade, ficando 6 anos fazendo a residência e conseguiram ter ali o seu sucesso na área. Na engenharia é um negócio mais salve-se quem puder, na minha visão. Então, lá em 2024, eu decidi voltar atrás para fazer uma outra faculdade. E aí eu me preparei durante 6 meses, focado especificamente no Enem, para fechar todas as lacunas que eu tivesse, para ter uma preparação muito organizada. E pela experiência que eu já tinha com os vestibulares lá atrás, eu sabia que eu precisava ter uma organização muito boa. O mercado de Enem, o mercado de preparação, ele tinha mudado muito de 2021 para cá. O conteúdo, em termos de aula, de material, ele está muito fácil agora na sua mão. Você consegue acessar muitos bons cursinhos por preços muito baratos e mais gente está se preparando com o mesmo material que você. Eu sabia que o diferencial que eu ia ter ia ser na organização, em eu identificar exatamente como está o meu desempenho, saber exatamente quais são os assuntos aqui na mesa que eu não domino tanto, que eu preciso melhorar, e atacar eles incessantemente até a prova. E foi isso que eu fiz. Ao longo de 6 meses, eu fui analisando todo o meu desempenho em cada um dos assuntos e atacando exatamente aqueles que eu tinha um percentual de acertos um pouco mais baixo.
E eu cheguei muito forte para fazer a prova. Quando estava ali na véspera da prova, eu estava fazendo alguns simulados e eu já estava mandando muito bem. E quando chegou na data da prova, especificamente, não foi diferente. Eu acertei 169 das 180 questões do Enem do ano passado. E essa nota foi muito boa para mim. Eu consegui passar, assim, indubitavelmente. E consegui a minha aprovação até mesmo na medicina da USP, que é o que eu fiquei mais famoso aqui recentemente. Muito legal. E me conta um pouquinho como que surgiu, Vinícius, essa vontade de dar mentorias. Porque o grande mercado hoje é mentorias para concurso. E como que você falou assim, não, eu vou ajudar outras pessoas a estudarem direito para o Enem e para vestibulares? Bom, essa ideia foi uma ideia que foi mais da parte de um amigo meu do que da minha própria parte. Quando eu terminei de fazer a prova do Enem, tirei lá os 169 acertos, um colega meu falou que, cara, você precisa utilizar isso para ajudar outras pessoas. Eu tenho um irmão aqui que está prestando o Enem e ele quer muito que você ajude ele a conseguir ter uma preparação mais eficiente para passar do mesmo jeito que você passou. E eu já tinha percebido essa necessidade, que a maior parte das pessoas que estão se preparando para o Enem, elas se preparam, mas de uma forma completamente aleatória, sem critério algum, vai estudando dia após dia ali e não tem uma eficiência no estudo. Então, logo que eu passei, eu já tinha muita segurança com a minha nota de 169 acertos que eu ia passar, eu já abri o meu canal no YouTube e para ajudar o pessoal mesmo a ter uma preparação mais eficiente, para compartilhar com eles o que eu aprendi na minha jornada. E logo de cara o pessoal já queria que eu tivesse uma mentoria, alguma coisa assim para ajudar, para acompanhar eles ao longo de toda a jornada. Então foi bem lá no começo, bem depois de eu ser aprovado, eu já estava com essa ideia, um amigo meu já tinha me impulsionado para isso, porque o irmão dele estava nessa jornada e queria meu apoio, e abrindo meu canal do YouTube eu percebi ainda mais essa demanda. E você já começou com a Tutory ou você começou com planilhas? Como que foi esse processo de início de mentoria? Então, essa história é até legal, porque no começo eu não sabia de nada da existência de Tutory. Eu tinha uma preocupação muito grande em elevar o nível de impacto que eu tinha na minha mentoria. Eu sabia que eu tinha muito conhecimento para oferecer, muito conhecimento para entregar para os alunos, só que eu percebia que eu podia muito mais do que eu tinha ali. Eu estava trabalhando com Excel, como você falou, e é um pouco limitado. A gente não conseguia ter um impacto tão grande dos alunos e falar para eles exatamente o que eles têm que fazer com a planilha do Excel. Era um negócio muito mais limitado. E eu sabia que eu tinha que investir nisso. Eu sabia que eu precisava melhorar minha mentoria, que tinha espaço para isso. Só que eu não sabia como. E logo que eu terminei meu primeiro mês de mentoria, eu fiquei pensando, cara, eu recebi um retorno financeiro aqui do meu trabalho e eu preciso de alguma forma achar onde investir isso aqui na minha mentoria para ficar melhor, tanto para mim quanto para os meus alunos. Só que eu tive muita dificuldade nisso. Eu não encontrava, não tinha tanta clareza do que eu precisava fazer. Então, eu fiquei analisando umas possibilidades na internet e tal, e eu cheguei na minha decisão. Eu ia investir na consultoria de um cara que era um mentor já da área dos concursos públicos, e ele estava muito acima de mim. Eu, já tinha anos de experiência com mentoria, e ele tinha vários aprovados. Era o único cara de concurso público que eu conhecia na época. E aí eu contactei a equipe dele lá, falei, cara, eu preciso de uma reunião de 1 hora com ele. Só que tinha um detalhe, essa reunião de 1 hora ia me custar tudo o que eu consegui no meu trabalho com 1 mês de mentoria. Eu ia gastar todo o meu trabalho com 1 hora de mentoria com o cara. E foi uma decisão assim difícil. Eu falei, cara, será mesmo que eu tô fazendo isso? Conversei com minha namorada, falou, Vinícius, você é louco, cara, você já trabalhou, esse dinheiro é seu, vamos usar esse dinheiro pra viajar. Eu conversei com meus pais e falei, pô, Vinícius, você é louco, cara, tem que pegar esse dinheiro, investir, é isso que vai trazer resultado. E, eu falei, cara, eu sei que eu tenho que investir nisso aqui. Vou pra dentro. Vou pra dentro, paguei a reunião de 1 hora com o cara, senti até um pouco de pressão, porque a pressão estava nas minhas costas, de conseguir selecionar as perguntas que fossem produtivas para mim, porque se eu fizesse perguntas aleatórias ali, o meu dinheiro ia pro saco. E aí eu paguei essa reunião de 1 hora com o cara e, assim, ele me entregou todo o caminho das pedras que eu tinha que seguir. Ele me deu todas as informações que eu precisava e para além. E no final da reunião ele me falou que ele já utilizou essa plataforma aqui da Tutor, que ajuda a organizar o esquema do aluno, e eu me interessei bastante. Fui lá, entrei em contato com a Tutor, então foi eu que procurei a Tutor, e não foi a Tutor que me procurou no meu caso específico. E aí eu tive, assim, algumas dificuldades iniciais ali para entender como é que funciona o esquema, mas logo de cara eu vi que era um negócio que ia trazer muito, muito, muito mais resultado para mim e para os meus alunos também. E quando a gente conseguiu implementar isso na mentoria, assim, os resultados aumentaram ainda mais. A gente tem alunos que já foram aprovados em medicina nos vestibulares que estão aqui no meio do ano, e vários alunos que muito provavelmente vão ser aprovados nesse próximo Enem, porque estão acertando os simulados Enem, simulados SAS, acima de 40 em cada uma das matérias. E isso é fruto do que a gente conseguiu fazer de tanto aliar os princípios de organização, quanto metrificar o estudo de cada aluno.
porque a gente consegue na Tutory saber como está o percentual de acerto de cada aluno em cada um dos assuntos. A gente consegue corrigir e direcionar o planejamento de forma que o estudo seja muito eficiente. Então, assim, a Tutory teve um papel significativo, tanto para a minha jornada enquanto mentor, quanto para os meus alunos. E como que tem sido conciliar tantos estudos, porque você ainda está na faculdade? Então, como que é conciliar essa parte e a mentoria? Você acredita que a Tutory tem te ajudado nesse processo para facilitar? Tem, com certeza. Com a Tutory, o tempo que eu tenho que gastar com ferramenta, com funcionalidades, ele é muito menor. O trabalho ele já está feito ali para mim. Então, eu consigo focar realmente no que é importante, que é a orientação, que é na direção do estudo de cada aluno, que é em alterações estratégicas. Eu não tenho que perder tanto tempo focando em construir planilha, focando em alterar cada célula do Excel. Isso é muito importante, tira muito mais tempo morto, assim, tempo que não é tão útil para a preparação dos alunos. Eu consigo focar no que realmente importa e isso desafoga um pouco para eu conseguir dar a atenção necessária para a faculdade também. Muito legal, Vinícius. E qual é a ferramenta que você mais gosta de usar na Tutory? O que os seus alunos mais elogiam? Com certeza é a parte de metrificação de questão. Com certeza, porque ali os alunos sabem exatamente como está o desempenho em cada uma das áreas e isso é fundamental tanto para mim quanto para os alunos, para a gente orientar melhor o estudo. Então, todos os alunos gostam muito da parte das metas diárias, que organiza a preparação, mas sem dúvida, a parte de análise de questão é um negócio brutal, que pouca gente faz hoje em dia e que dá muito resultado. Se você analisar a longo prazo, é o mais fundamental. E você conseguiu ver a evolução nos seus alunos depois que você começou a usar a Tutory? Sim, principalmente porque com a Tutory a gente consegue ter uma comunicação muito mais precisa. Eu sempre falo para os meus alunos que a Tutory, na verdade, é uma plataforma de comunicação, que, na verdade, o que ele vai fazer lá é comunicar para mim o que ele está fazendo a cada dia, de forma muito organizada. Então, ele vai comunicar quais foram as metas que ele cumpriu, vai comunicar como foi o desempenho de questões em cada assunto, em fisiologia, em genética, e eu vou ter uma comunicação com ele muito mais organizada. E essa comunicação é fundamental, porque com base nisso a gente consegue ter uma dimensão muito mais estratégica da preparação. Muito mais que a gente teria sem a mentoria e muito mais que a gente teria com a mentoria e com a planilha de Excel, por exemplo. Então, a Tutory, para mim, simplificando um pouco, é uma plataforma de comunicação entre eu e o aluno. E quanto mais profunda for essa comunicação, melhor a gente vai conseguir desenvolver nossos resultados. E a parte humana da mentoria, né? Porque a plataforma são dados, mas você também precisa enxergar o aluno como um todo, né? Você precisa entender a rotina dele, realmente as dificuldades dele para você conseguir evoluir, né? Isso, perfeito. A gente sempre tem que ter o olhar para analisar para além dos dados ali, para analisar para além de quanto o aluno performou em cada assunto específico, entender o motivo pelo qual isso aconteceu. E essa comunicação direta vai fazer com que o aluno evolua de forma ou outra. Então, vai ficar muito bom dessa forma. Vinícius, com quantos alunos que você tá agora? Eu estou atualmente com 25 alunos no total, mas, assim, estou com alguns outros alunos para entrar que já me sinalizaram que vão entrar, por exemplo, no mês que vem. E eu estou recebendo alguns alunos que eles vão começar agora a mentoria, mas não focando no Enem desse ano, que está para acontecer daqui uns 40, 50 dias em novembro. Eles já vão começar a preparação focando no Enem 2026. Isso é muito interessante porque nessa reta final do Enem, sempre alguns cursinhos, algumas pessoas até despretensiosas, ficam vendendo soluções mágicas ali para o aluno pegar e aplicar em 40, 50 dias para ele sair da água para o vinho e sair de não ter nenhuma aprovação para você aprovar em medicina na USP. Isso não existe e eu estou muito feliz de ter conseguido criar essa consciência em alguns alunos de que a preparação é um trabalho de longo prazo, um trabalho que tem que ser organizado e quando você organiza a sua preparação a longo prazo, as coisas tendem a dar muito certo. Então, alguns alunos já estão entrando para ter uma preparação já focada para o Enem lá na frente. E qual é a sensação que você tem em olhar que você tem 25 pessoas acreditando em você como mentor? É uma sensação muito boa de que eu estou conseguindo realmente ser útil para essas pessoas, aplicar o meu conhecimento, a minha história para melhorar a vida delas. E para ser sincero com vocês, recentemente tivemos alguns alunos aprovados e, para ser sincero, a felicidade que eu tive ao ver eles serem aprovados foi bem maior do que eu tive quando eu fui aprovado. Significou muito mais para mim, porque eu percebia o impacto que isso tem na vida deles. Alguns alunos estavam estudando há 2, 3 anos e não conseguiam ser aprovados. E o impacto que a gente conseguiu ter na vida deles foi realmente significativo para mim. É o que me move hoje em dia. E se você pudesse dar um conselho para quem tá estudando há muito tempo e não vê a luz no fim do túnel, não consegue enxergar a aprovação, qual o conselho que você daria? O conselho que eu dou é principalmente se agarrar com pessoas que já passaram por o que você passou e conseguem te orientar em relação a isso. A preparação para um vestibular concorrido como medicina, ela é cruel. Várias pessoas vão tentar, na verdade, a grande maioria vai tentar e não vai conseguir. Se você conseguir aplicar os princípios que fizeram com que as pessoas
que passaram conseguir se diferenciar a ponto de ter notas consistentes mais altas, você vai conseguir evoluir muito. E grande parte dessas pessoas batem na mesma tecla, que é na organização. Você não pode ter um estudo completamente aleatório. Você não pode desprezar a organização do seu estudo. Você não pode chegar e ficar fazendo apenas o que está aparecendo na sua frente, porque o seu estudo não vai ser produtivo, olhando numa visão global. Então, a minha recomendação é focar principalmente em entender o que as pessoas que já foram aprovadas, que eu falo, que outras pessoas também falam, e aplicar isso na sua preparação e principalmente organizar mesmo a preparação, porque muita gente fala sobre isso, muita gente entende que você tem que ter um estudo estratégico, organizado, mas a realidade na prática é que pouquíssima gente faz. Pouquíssima gente entende, realmente eu preciso organizar, eu preciso saber o que eu vou fazer a cada dia, mas muita gente deixa isso de lado e prefere ficar ali no mesmo porque é até um pouco mais confortável. E pegando esse gancho de conselho, Vinícius, você tá com quantos anos? Estou com 21 anos. 21 anos. Qual conselho que você dá para os mentores que também são novos, que não têm anos de experiência, mas têm esse medo de falar, nossa, mas eu não tenho autoridade suficiente para ensinar outras pessoas com mentoria. Qual é o conselho que você daria para essas pessoas? O meu conselho que eu daria para essas pessoas é começar a entregar o seu trabalho, entregar o seu conteúdo, o seu conhecimento de como passar no seu vestibular de graça. Você vai ver que você vai conseguir ter um impacto maior sobre os alunos e, principalmente, você entregando de graça, você consegue oferecer para o aluno o que ele precisa. Então, o foco tem que ser 100% em trazer um impacto para o aluno. Às vezes, você fica ali um pouco receoso de começar uma mentoria, mas começa, pelo menos, que nem que seja um trabalho de graça ali, de você oferecer o seu material, de oferecer alguma sacada, de fazer vídeos na internet que sejam gratuitos, porque isso vai trazer muito retorno para os alunos. O seu foco tem que ser melhorar os alunos. E, consequentemente, quando você tem um trabalho de impacto sobre os alunos, o retorno financeiro ele vai vir. Então, a minha recomendação é essa. Vinícius, eu quero agradecer, o nosso bate-papo foi muito bom, eu espero que você tenha gostado e aproveita para falar suas redes sociais para as pessoas também te seguirem e acompanhar por lá. Certo. Meu canal principal é lá no YouTube, lá que eu trago o grosso do meu conteúdo de preparação para o vestibular. Então segue lá, Vinícius Borges, Mentor Enem, tá aparecendo aí na tela. E também no Instagram, comecei por agora, @mentor Vinícius Borges. Lá eu trago um conteúdo um pouco mais próximo para que a gente consiga ter uma preparação de altíssimo desempenho. E quero agradecer você também que nos acompanhou até o final desse episódio. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar esse episódio também com aquela pessoa que está há anos se preparando para o Enem, para o vestibular e ainda não conquistou a tão sonhada aprovação. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.